Fala pessoal, tudo bom? Rafael Oliveira aqui e hoje eu quero falar com vocês 3 novas funcionalidades do Jira Service Management. Junto comigo, vamos aqui pessoal, porque eu quero mostrar para vocês os surveys, que seria ali as enquetes, formulários, o live chat e o journeys. Vou te falar que uma delas me deixou meio decepcionado ali quando eu estava desenvolvendo, quando eu estava testando ela dentro do Jira, tá? Então, passando primeiramente pessoal pelo live chat. O live chat é uma das funcionalidades que quando a gente está dentro do projeto do Jira, lembrando que a gente está falando do Jira Service Management, tá? A gente tem aqui as space, features e a gente habilita aqui tanto o survey, quanto o journey, quanto o live chat nas versões Premium e Enterprise. Na versão do live chat, quando eu habilitei, qual o primeiro ponto que eu notei? O analista, ele ganha a aba de live chat inbox. E com isso ele consegue ver todos os live chats que estão entrando. E também nós, como administradores, a gente ganha uma nova aba aqui de live chat, onde depois de habilitado ali em features, a gente já tem aqui a primeira parte que seria o Rovo, que vai tomar conta, quem vai interpretar, vai começar a conversar com o nosso cliente, e também configurações do chat com o time. Então a gente tem aqui o tempo que ele leva, que ele pode levar para pegar esse chamado, para pegar esse chat, e depois aquele tempo que ele aguarda, que o cliente manda uma resposta e o tempo que ele teria ali para aguardar para não expirar aquele chat. Mas nós como cliente, se a gente for ver no portal Service Management, nós temos lá diversos projetos. Então eu tenho aqui o projeto de incidente, que por trás é um projeto, é uma space, o gestão de mudança, solicitações, RH, problemas. Porém, o live chat ele é ativado por projeto. Então, esse balãozinho do live chat que vai aparecer aqui, ele é ativado por projeto. Então, mesmo que o usuário escreva reset de senha, o Rovo vai interpretar, o Rovo vai procurar no Confluence se tem documentação, ele vai procurar todas essas informações dentro do Jira. Então, vou até você ficar conversando com ele que o que ele vai interpretar é bem o que você tem linkado com aquele projeto, certo? E com isso, somente se você falar aqui, no caso, falar com a atendente, por exemplo, aí sim vem um botão de Start Chat. Eu não gostei muito porque a gente não consegue setar um novo botão, a gente não consegue deixar um botão para ele já falar com o cliente e pular essa etapa, assim como a gente tem até no próprio Atlassian Support. Então, se eu, como cliente, clicar no Start Chat, aí sim, esse chat automaticamente vai virar um chamado. Então, ó, vou voltar aqui no portal, eu como agente solucionador, a gente pode vir aqui em Live Chat Inbox e a gente vai ver que vai aparecer, então isso foi o segundo ponto que eu não gostei também, eu tenho que estar na tela do Live Chat, porque vão aparecer os chats que estão chegando, eu não posso separar por fila, não posso separar por produto, por tópico que ele interpretou naquela conversa. Aquele tempo que a gente setou para ele dar o claim, né, para ele capturar ali o chat, já está correndo aqui, então, mas eu não tenho um SLA, eu não consegui puxar isso em JQL por enquanto, está bem cru ainda essa funcionalidade. E assim que eu pego, eu consigo ver quais foram as falas do cliente e quais foram a conversa dele com o Rovo. Então, se eu dou um assign to me, esse chat passa a ser meu aqui dentro, então eu passo a atender ele. Eu posso deixar isso designado previamente, mas eu fico imaginando nos cenários que eu tenho 200 agentes solucionadores no mesmo portal. Então, fica um pouco mais complexo. Então, a gente pode ver que ele ganhou um número de INC, então ele virou o INC 16 automaticamente. Ele vira um incidente, então o atendente vai começar a falar, bom dia, né, vou te atender, vai enviar mensagem. Eu não vi aqui nenhum botão também de mensagens pré-determinadas. Olá, vamos te atender, eu sou tal pessoa, né, como eu posso te ajudar? Já mandar aquelas mensagens pré-moldadas e para o cliente vai aparecendo aqui. Então o cliente pode simplesmente encerrar o chat ou mandar mais mensagens, né? Então conforme ele vai conversando, é um chat ao vivo, mas para quem já tem o Slack, quem tem o Teams, no Slack a gente tem diversas integrações de você dar um barra, create issue, e você já vai criar um chamado diretamente para ele, ou até mesmo cair no canal do time que faz esse atendimento no Slack.
eu acho que não está maduro essa funcionalidade ainda aqui do Live Chat. Eu particularmente não consegui aplicá-la de uma forma produtiva, porque a gente já tem os recursos no Teams, já temos os recursos no Slack. É legal, é bom a gente saber que tem, mas substitui até alguns apps que fazem menos que isso, tá? Mas é um ponto para a gente prestar atenção, porque assim que a gente encerra, né, esse atendimento pelo chat, ele vira um chamado. Esse chamado, ele passa a ser composto. Tudo que a gente conversou fica no corpo do chamado, isso é legal, por parte do cliente. Vou até atualizar aqui do cliente. O cliente ele não consegue resgatar o chat, então ele não consegue ver, retomar aquele chat ou dar o play nele de novo. Então simplesmente para o cliente, ele vem em solicitações e o chat dele virou uma nova solicitação, que vai ser tratada e ele vê o que ele conversou ali dentro do chat também. Isso são pontos positivos, tá? Isso eu achei bem legal, então a gente não perde essa conversa, porém toda a tratativa ela passa a ser um chamado. E aí, na minha opinião, o N1 que poderia ser resolvido ali, eu acho que os chamados deveriam ser contabilizados. O que é chamado de fato, que virou um incidente, um problema, uma solicitação, e o chat, que foi só chat. Então, porque senão eu vou impactar no meu SLA de incidentes, de solicitações, eu vou impactar no meu SLA de atendimento, sendo que o chat justamente para reduzir esse número ali dos meus chamados iniciais, tá? Seguindo o by the book. Então, legal que temos essa nova funcionalidade, legal que eu consigo colocar um chat, caso você não tenha nenhuma ferramenta, é possível começar por aqui. Infelizmente, não conseguimos gerar filas, não conseguimos separar por temas, não consigo pôr SLA específico para o meu atendimento do chat, então eu senti que fica um pouquinho difícil de gerar essas métricas, e diferente dos chamados que são abertos pelo portal, ou por dentro do Gira, que fica aqui, ó, ou Gira, ou portal, esse aqui fica via API. Então, não fica via chat. Para mim, deveria ficar via chat, porque a gente consegue diferenciar até se eu tiver outras integrações, o que veio de fato via API. Então, esse é um detalhe para quem vai tirar métricas, para quem faz levantamento, e nós, administradores mesmo, é uma parte que deixou de dar aquele match final. Então, até anotei alguns pontos aqui para vocês, para a gente não lembrar, né, que a gente não pode colocar botões novos ali na tela do chat. Eu não tenho frases automáticas. Eu não tenho como criar filas para os agentes receber ali isso. Eu tenho que ter obrigatoriamente o Rovo. O Rovo tem que estar conectado ali para fazer aquela primeira interpretação, para deixar com que as documentações sejam sugeridas para o usuário. Então ele teria mais um ponto de achar a documentação ali pelo search do portal ou pelo chat. E é legal porque a gente tem atendimento em tempo real. Eu vou ter tudo que foi falado fica no chat, e todos os chamados via chat ficam centralizados na parte do Live Chat Inbox, e não ali como tickets mesmo de fato, que a gente vai ter que tratar, vai ter que fazer um JQL, mas eles ficam centralizados aqui. Legal? Se você conseguiu explorar um pouco mais o chat, ou se você já recebeu alguma atualização melhor do Live Chat, comenta para mim, porque eu quero testar, eu quero aplicar ela de verdade, de fato, alguma coisa que resolva. Porque para um portal robusto, e para quem já tem o Teams, quem tem o Slack, eu não senti que resolveu um problema. Então é isso que eu quero implementar. E das 3 que eu quero mostrar para vocês aqui, do Live Chat, do Service e do Journey, o Live Chat deixou muito a desejar para mim. Vocês sabem que eu sou fã da Atlassian, mas a gente tem que ser sincero com as funcionalidades e mostrar de fato o que está funcionando. E aí, passando aqui para o próximo tópico, os surveys. Então, os surveys, mesmo procedimento, pessoal, lá no nosso projeto, sempre a gente pode habilitar ou desabilitar isso por space, por projeto. Então, você vai ativar o survey no incidentes, nas solicitações, no RH, na equipe de marketing, mudança. Então, sempre habilitando essa funcionalidade na versão Premium ou Enterprise. E com surveys, a gente tem aqui a possibilidade de gerar novas pesquisas, sem ser a pesquisa de satisfação do cliente, aquela que sai pelo portal. Por quê? Quando a gente entra nela, ela é muito mais maleável de customizar. Então a gente consegue
acompanhar aqui tudo que foi enviado. Eu vou gerar a pesquisa, ela vai me entregar um link, o qual eu posso mandar pelas automações, pelo e-mail, eu posso mandar por via algum comentário, ou disparar isso internamente pelo Teams ou pelo Slack também. E assim que eu edito a minha pesquisa, é como se eu fosse montar um Forms mesmo, e eu vou adicionando aqui os meus textos, tá? Então eu vou colocar pergunta 2 e assim por diante. Então a gente vai formatando, né? Você está gostando? Então a gente começa a montar isso para ele escrever. Ele pode escrever, a gente pode colocar campos de lista, de checkbox, de data. Então aqui, se a gente perceber, a diferença para o Forms é que a gente não tem o campo do Assets e a gente não tem o campo de anexo também. Então nesses campos de pesquisa, a gente não consegue, por enquanto, colocar algum campo de anexo ou Assets ou outras regras mais complexas. A gente consegue colocar seções, como a gente tem lá no Forms, e a gente consegue montar esses checkbox para o usuário poder selecionar ali quando ele estiver respondendo. Então no Preview a gente já consegue ver e a gente consegue colocar aquelas regrinhas de preenchimento obrigatório, de número mínimo de caracteres. Então, eu salvando o meu survey, né, a minha pesquisa, a minha enquete, com esse link, a gente pode copiar, disparar e mandar para o usuário preencher. E o que a Atlassian já traz para a gente também? Vários templates. Então, a gente tem aqui criação de templates, onde ele já traz diversas pesquisas para a gente. Então, já tem alguns exemplos aqui, o qual a gente já pode selecionar, ele já traz isso estruturado, então de repente a gente reaproveita essa estrutura, isso traz uma velocidade de criação na hora de trabalhar com as enquetes, com essas pesquisas, e mais uma vez, você salvando, você já tem o link, você já pode deixar ela em rascunho, então você pode compartilhar, validar, nem todos do projeto vão poder editar, então você tem ali restrições de edição por parte dos surveys também. E assim que você publicar, ele está valendo. Você consegue copiar esse link, pôr em automações, pôr ele em comentários, disparar ele por e-mail, disparar ele no Slack. E o cliente ou a pessoa que tenha licença no Jira, tá? Então ela tem que ter licença no Jira, não pode ser um cliente aleatório. Ele vai conseguir preencher e enviar esse formulário. Então ele enviando o formulário, a gente consegue acompanhar as métricas conforme a gente for recebendo. Então isso é um ponto positivo, porque ele já vem com esse relatório, então a gente consegue observar na verdade, porque ele fica anônimo. Então a gente vê a quantidade, a gente vê o percentual de resposta, então tudo isso já fica aqui. Posso exportar em CSV, não consigo exportar como se fosse uma visão gráfica, tá? A gente não consegue exportar em PDF ou exportar ali para exibir isso, mas um relatório simples e rápido para o time que quer medir um acompanhamento, quer ter vários feedbacks ao longo de um processo, fica mais prático, porque ele não precisa mudar de plataforma, ele não precisa acessar um Google Forms, a não ser que a empresa tenha alguma restrição quanto a isso, mas cada projeto pode gerar a sua pesquisa, tá? A sua enquete ali junto com os colaboradores. Legal, ele é diferente entre o CSAT, né, que é aquela que a gente muda, que o Jira manda, assim que encerra um chamado ele manda para o cliente, que é só aquelas 5 estrelas e um comentário. Então aqui é mais estratégico, porque a gente decide onde vai, se vai no e-mail, se vai no comentário, se vai numa automação, quais campos a gente vai pôr aqui, e também quem vai mexer ou não, se eu vou deixar ele obsoleto, se eu vou travar, se eu vou no meio do caminho pôr mais campos nessa pesquisa. Então é diferente da pesquisa de satisfação lá do cliente. Então a gente consegue ter mais acompanhamento. Acho que foi uma funcionalidade que vai agregar, que consegue entregar valor, porque você vai pegando feedback ao longo de várias etapas, por exemplo. Então lembrando, pessoal, isso aqui não complementa o issue, não complementa o seu work item. Então foi aberto um incidente, foi aberta uma solicitação, isso aqui é um formulário à parte, ele não fica no corpo do incidente. Então esse é um ponto importante da gente entender e gravar bem, porque
ele não é o Forms. Ele lembra bem o Forms, mas ele não chega a ser o Forms. Então, outro ponto que eu anotei aqui para vocês, deixa eu ver se eu passei por tudo. Legal, a gente pode pôr ele em automações, e-mail, no portal, links internos, disparar internamente via Teams ou Slack. O usuário deve ter licença, recapitulando aqui com vocês também. Ficou claro que esse aqui é um trabalho de construção manual, bem mais customizável, diferente do CSAT, que é aquela pesquisa de satisfação que a gente manda assim que encerra o chamado no portal, certo? Não tem o campo Assets ainda, não tem o campo Anexo, acredito que eles possam vir a pôr, mas pesquisei no site, por enquanto não tem atualização disso, então não podemos contar com isso. E a gente pode criar vários, deixar em rascunho, validar com o time e depois publicar e disparar. Isso sempre por space, por projeto. Então vai ter os surveys de incidente, solicitação e de mudança. Legal? Então deixe nos comentários, pessoal, se você já está usando, se você chegou a ativar e como você vai aplicar isso. Porque eu vi bastante o pessoal de RH, de marketing e o pessoal que faz gerenciamento de assets ali, que entrega equipamentos, que revisa equipamentos, trabalhando bem essa parte de formulários. A parte de incidente eu ainda não vi muito. Então, quem puder comentar, vai ser muito bom. E o Journeys, pessoal, que é basicamente a jornada de um processo completo dentro do Gira. Com isso, lembra que a gente tem uns playbooks também? O playbook nada mais é que mostrar passo a passo de como fazer aquele processo. Já o Journeys, eu gostei muito porque no processo de onboarding de um novo colaborador, por exemplo, a gente consegue pegar um gatilho, que seria a criação de um item lá no portal, e fazer com que todo o processo de eu preciso criar um ticket para o projeto de gestão de mudança, preciso criar uma solicitação, eu preciso criar um outro item lá para o Help Center, que seriam ali 3 automações separadas. Elas podem continuar como automações separadas, tá? Ou uma automação mais complexa, mas o Journey, ele já me dá aqui resumido a jornada desse processo. Então aqui, por exemplo, quando o item de onboarding é criado, uma Gmood para criação ali de uma nova máquina virtual no servidor de produção já é criado. Somente depois, então a gente tem regras aqui também, né, de controle, somente depois que esse carinha for encerrado, aí sim vai criar a liberação de acesso nos sistemas corporativos no projeto de solicitação e lá no projeto de Helpdesk eles vão montar a alocação do novo colaborador. Então a gente consegue criar essas dependências, a gente consegue criar esse mapeamento e sempre que a gente vem clicar aqui um novo, eu posso adicionar um novo work item que vai ser criado no mesmo ou em outro projeto ou adicionar uma dependência, onde se o notebook não foi entregue, eu não posso criar nova tarefa de liberação de token, por exemplo, para ele, que eu só posso liberar um token depois que a máquina foi entregue. E para criar ele é muito simples, lembrando mais uma vez, é por space, é por projeto, tá? Então vai ter a jornada dentro de incidente, vai ter a jornada dentro de mudança, vai ter a jornada dentro de qualquer outro projeto de Gira Service Management. O Journey é um orquestrador, pessoal, basicamente isso. De início, eu recomendaria praticar ele ali junto com uma nova jornada, ou uma jornada menor que você tenha, e não tentar transcrever todas as automações que você já tem para o Journey. Deixa como está funcionando, pega um pedacinho pequeno, testa aqui e vê como isso funciona para você. Porque dependendo, você vai ter automações que chamam APIs, que disparam webhook, que recebem outras informações e já tem aqueles gatilhos. Então, pelo automation, eu ainda me sinto mais seguro e eu entendo que eu tenho mais recursos mais complexos no automation. Então, é legal você ter uma boa organização lá com labels, com a descrição do automation. Legal? Mas para criar o seu journey, sua jornada aqui, a gente pode criar com Rovo ou criar aqui uma em branco. Então, vou colocar aqui um teste só para a gente... esse seria o nome da minha jornada, tá? Então, vou colocar aqui jornada teste, só para efeito didático. O Journey, o gatilho dele sempre vai ser um chamado, um ticket, um request type aqui do seu projeto. Então, como eu coloquei lá no outro, o onboard, a gente pode colocar ali, reportar um bug no sistema. Então, esse report de bug no sistema que vem lá do meu portal é o gatilho principal. E a partir daqui, eu posso adicionar onde eu vou criar outros projetos. Então, poxa, vai nascer um bug? Dentro do meu Kanban, eu posso criar
já uma história, ou eu posso criar um bug. Então a gente define o que vai ser criado em outro projeto. Então, por exemplo, no projeto de IT Helpdesk, foi criado um bug e vou criar um incidente lá para eles do tipo Get IT Help. Então, vou colocar aqui um bug foi criado. Então, como a gente pode ver aqui, eu ainda não tenho Smart Values, eu tenho outras variáveis, mas ele sempre vai pegar o que já está presente no outro projeto. Então, não vou deixar ele muito complexo, até para o vídeo não ficar muito longo. Eu adicionando isso aqui, vou dar um nome aqui para ele, vou adicionar, e a gente começa a ver que no projeto de incidente, caso seja reportado aqui um bug de sistema, vai criar um bug lá no help também. E vamos supor que eu vou adicionar uma dependência que, a não ser que esse o bug, né, que foi que a gente criou, se ele não for fechado, resolvido ou cancelado, a próxima tarefa não vai ser criada. Tá? Então a gente consegue colocar aqui que seria criado ali. Vou colocar uma gmood só para a gente idealizar. Então eu vou colocar uma change aqui, vai ser um fix account problem. E eu vou dar um nome simples para ela aqui só para a gente ver. Então a gente consegue criar um outro chamado que vai ser criado lá no outro projeto. Coloquei uma dependência e somente quando esse encerrar vai ser criada a mudança. Então assim que a gente publica, isso já passa a valer como regra dentro desse space, dentro desse projeto. Então a gente tem essa orquestração, essa ramificação de atividades para múltiplos times que vão ser envolvidos para esse caso, e a gente cria-se jornadas aqui dentro e ela fica monitorada. Ponto fraco, que eu não achei os logs, o audit log, como a gente tem no Automation, então acho que esse é um ponto que deixou a desejar. E definir a ordem, e o que eu anotei aqui para a gente não esquecer também, esse orquestrador, ele não permite com que eu linke com automações já existentes. Então, eu achei que poderia ter essa integração junto com o Journey, porque dependendo do que termina, do que eu vou acionar, aqui no caso que eu tenho que mandar um web request para um outro sistema, eu ainda vou ter que manter minha automação. Então, minha jornada não ficou 100% completa aqui. Se ela for mais simples, como eu disse lá atrás, a gente consegue construir ela de ponta a ponta. E tudo que roda por ela, eu não achei um log. Então, fica difícil ver se foi completado, de fato, essa operação. Por quê? Esse carinha aqui, o onboarding, por exemplo, a gente tem aqui incidente. Então, onboarding novo colaborador. Deixa eu fechar meu chat aqui que ficou aberto. Vou colocar aqui Rafa, e vou disparar que está no formulário simples, só para a gente ver com efeito de teste. Esse chamado, ele é criado e ele era o gatilho do meu onboard. Então, como a gente pode ver, deixa eu abrir aqui o onboard de novo colaborador. Assim que o onboard for criado, um item lá no projeto de Gmood também é criado, que é a criação de máquina virtual. Então, como a gente pode acompanhar, ele tem um delay igual a gente tem ali em automações, ele cria-se a Gmood e como a gente pode ver, ele tem mais duas atividades, criar uma solicitação e criar um ticket lá no projeto Help. Ele ainda não criou. Por quê? A gente tem essa dependência da Gmood, que só quando ela for resolvida ou encerrada, que de fato eu vou criar as outras atividades. Então, se eu resolver essa minha mudança, estou pulando várias etapas aqui, tá, pessoal? A mudança ali está sem processo de aprovação, está sem formulário, é mais para a gente entender o journey, tá? Então, essa mudança sendo resolvida, aí sim, ela continua essa automação. Então, eu consigo ver aqui o journey rodando, tá? Eu consigo ver que foi criado ali por ele. Então, deixa eu ver até como ficou nos logs aqui pra gente ver. E ele não apareceu aqui nos logs. Então, esse é um outro ponto que deixa a desejar também, porque o automation a gente consegue ver o autor, que foi o automation que criou, de fato. E aqui ela concluiu. Então, como a Gmood concluiu, ela criou mais um chamado lá nas solicitações e um chamado no help. Então essa jornada ela foi concluída e ela está centralizada aqui no Journey. Mas como eu disse, se você ainda tem todos esses casos montados no seu automation, mantém lá, pega um caso mais simples, monta aqui, testa e vê como isso fica
para vocês. Porque como eu tenho que chamar um webhook, por exemplo, o Journey iria centralizar uma parte do meu processo, mas não ficaria como a gente já está acostumado lá em automações. Legal? Então, pessoal, essas são as 3 funcionalidades que eu quis explorar com vocês. Quero que vocês comentem aqui, curte, sigam o canal também e me mostrem como vocês estão utilizando para a gente debater. A ideia é essa, da gente poder se comunicar, poder trocar ideia, poder aprender junto como a gente está praticando aí e aplicando as novas funcionalidades. Legal? Então, muito obrigado e até a próxima!